Ela observava a cidade aos seus pés, um tapete cintilante de promessas e memórias. Do alto de sua cobertura, o mundo parecia pequeno, domável. O copo de cristal em sua mão estava frio. O vinho caro, um contraste gritante com o fogo que ardia em seu peito. Uma chama que ela alimentava há 6 longos anos. As luzes dos arranha-céus se refletiam em seus olhos, mas não conseguiam alcançar a sombra que ali morava, uma sombra de dor antiga, de uma menina de pés descalços e coração partido. Naquela noite, o ar da metrópole trazia o cheiro de chuva e de um acerto de contas que demorou, mas finalmente estava prestes a começar. Ela não era mais aquela menina. Ela era a tempestade. Se você gostou do começo desta história, deixe o like para eu saber. Aproveita, se inscreve aqui no canal para não perder as próximas narrativas. Assista essa história até o fim. Tenho certeza que você ainda não ouviu. 7 anos antes, o mundo de Yasmin não era uma vista panorâmica do topo de um império, mas um pequeno quarto alugado nos fundos de uma casa modesta, com uma única janela que dava para um muro descascado. E ela não se importava, pois todo o seu universo, toda a sua luz, estava concentrado em um par de olhos castanhos e um sorriso que prometia futuros que ela, em sua inocência, acreditava serem feitos de certezas. Murilo não era apenas seu namorado, era sua certeza. Eles se conheceram de uma forma tão banal que parecia roteiro de um filme antigo. Ela, uma jovem de 19 anos, trabalhando como garçonete em um café simples para ajudar a mãe costureira e pagar um curso técnico. Ele, um estudante de administração de 22 anos, herdeiro de uma das mais tradicionais famílias da cidade, os donos da imponente rede de hotéis Montenegro. Ele entrou para fugir de uma chuva torrencial, com os cabelos encharcados e um ar de quem não pertencia àquele lugar. Yasmin, com seu avental manchado de café e o cansaço estampado no rosto, sentiu o coração tropeçar. Havia uma gentileza no olhar dele que desarmava, uma suavidade que não combinava com as roupas de grife e o relógio caro em seu pulso. O amor deles floresceu na clandestinidade, nos interstícios de 2 mundos que jamais deveriam se tocar. Encontravam-se em parques afastados, cinemas de bairro, e no pequeno quarto de Yasmin, onde o luxo era o cheiro do bolo de fubá que a mãe dela deixava esfriando na cozinha. Para ele, Yasmin era um refúgio. Ela não via o herdeiro dos hotéis Montenegro, via Murilo, o rapaz que amava poesia barata e tinha um medo irracional de borboletas. Ele se despia de seu sobrenome e de suas obrigações, e com ela podia simplesmente ser. Para Yasmin, Murilo era a promessa de um conto de fadas. Ele a ouvia com uma atenção que a fazia se sentir a pessoa mais importante do mundo. Falava de um futuro juntos, de uma casa com um jardim, de viagens que fariam. Quando eu assumir os negócios, ninguém vai poder nos dizer o que fazer. Seremos só nós. Ele sussurrava em seu ouvido, e ela acreditava em cada palavra com a devoção de quem reza. A inocência dela a impedia de ver as rachaduras que já se formavam. Murilo nunca a apresentava aos seus amigos da alta sociedade. Os fins de semana eram sempre um problema, repletos de compromissos familiares e jantares de negócios, dos quais ela jamais participava. A mãe de Yasmin, uma mulher calejada pela vida, a alertava com o olhar, mas não tinha coragem de quebrar o encanto nos olhos da filha. O problema tinha nome e sobrenome. Eleonora Montenegro, a matriarca, uma mulher esculpida em gelo e arrogância que via o mundo através do filtro do status e do poder. Para Eleonora, o filho não era um homem, mas um projeto. Um projeto que incluía um casamento estratégico com a filha de um banqueiro, uma união que solidificaria e expandiria o império da família. Murilo sabia disso. Cada beijo roubado de Yasmin era um ato de rebeldia, mas também de covardia. Ele a amava, ou pelo menos amava a sensação de paz que ela lhe proporcionava, mas era um amor que não tinha força para enfrentar a fúria de sua mãe. Ele se sentia preso, um leão criado em cativeiro que rugia em seus pensamentos, mas miava na presença da domadora. O inevitável aconteceu em uma noite fria de inverno. Murilo chegou ao quarto de Yasmin pálido, com os ombros curvados, sob um peso que ela não compreendia. Ele não a beijou como de costume.
Sentou-se na beirada da cama, o mesmo lugar onde tantas vezes fizeram promessas, e evitou seu olhar. O que foi, Murilo? Aconteceu alguma coisa? Ela perguntou, o coração já se comprimindo em um nó de pressentimento. Ele respirou fundo, o ar saindo como uma sentença. Eu não posso mais, Iá. A gente não pode mais continuar com isso. As palavras eram como pedras. Isso o quê? O que você quer dizer com isso? A voz dela era um fio, trêmula. Nós, você e eu, ele disse, finalmente olhando para ela. Mas não era o seu Murilo. Eram os olhos de um estranho, frios, distantes. Eu preciso pensar no meu futuro. Minha família, sua família nunca foi um problema. Você sempre disse que daríamos um jeito. Ela se ajoelhou na frente dele, as mãos buscando as dele, que estavam inertes, geladas. Eu era um garoto sonhador. A vida não é assim, Yasmin. Nós somos de mundos diferentes. Você não entende as pressões, as responsabilidades que eu tenho. Então me explica, ela implorou, as lágrimas começando a queimar seus olhos. Me deixa entender, me deixa ajudar. E então ele desferiu o golpe final. A mentira covarde, pensada para matá-la por dentro, para que ela nunca mais o procurasse. O problema não é esse, ele disse, com uma crueldade calculada. O problema é que eu cansei. Eu quero mais. Quero uma vida que você não pode me dar. Achei que isso seria o suficiente para mim. Mas não é. Eu preciso de mais do que esse quartinho. Mais do que essa simplicidade toda. Eu me sinto sufocado. Cada palavra era um prego em seu caixão. Ele a fez sentir pequena, insuficiente. A culpa, como uma serpente, se enrolou em seu peito. Era ela. O amor dela não era o bastante. A vida dela era medíocre. O quarto dela o sufocava. Yasmin não gritou. Não houve escândalo. A dor foi tão profunda que a paralisou. Ela apenas o observou se levantar e caminhar até a porta. Ele não olhou para trás. Aquele que prometeu o mundo a deixou sem sequer um adeus decente, levando consigo não apenas o futuro dela, mas também o valor que ela acreditava ter. Naquela noite, Yasmin se encolheu na cama que ainda tinha o cheiro dele e chorou em silêncio, um choro mudo e sem fim, o choro de quem perde tudo, inclusive a si mesma. 2 semanas se passaram em um borrão de tristeza. Ela mal comia, mal dormia. Perdeu o emprego no café por não conseguir disfarçar a apatia. Sentia-se um fantasma vagando pela própria vida. Foi então que os enjoos começaram. A princípio, ela pensou ser consequência do estresse e da má alimentação. Mas quando o 2º mês chegou e sua menstruação não veio, o chão se abriu sob seus pés mais uma vez. O teste de farmácia barato confirmou o que seu corpo já gritava. 2 listras rosas, uma sentença e uma centelha. Grávida. Uma onda de pânico e estranhamente de esperança a invadiu. Murilo precisava saber. Isso mudava tudo. Um filho. Um filho deles. Isso o faria voltar, o faria enfrentar a família, o faria perceber que o amor deles era real e agora frutificava. Com o coração aos saltos, ela usou as poucas economias que tinha para pegar um ônibus até o bairro nobre onde ele morava. Nunca havia estado ali antes. Parou em frente ao portão imenso da mansão dos Montenegro, sentindo-se uma formiga diante de um castelo. Foi a própria Eleonora quem atendeu o interfone. A voz era ainda mais gélida do que Yasmin imaginara. Pois não? Eu gostaria de falar com o Murilo. É a Yasmin, é urgente. Houve um silêncio cortante do outro lado da linha. Murilo não está. E mesmo que estivesse, ele não tem mais nada a falar com você. Ele fez a escolha dele. Por favor, respeite-a e não nos importune mais. Mas a senhora não entende. Eu preciso falar com ele. Eu estou grávida. A voz de Eleonora soou com um desprezo que a feriu fisicamente. Acha que somos tolos? Um golpe baixo e previsível. Escute bem, menina. Meu filho está de casamento marcado com uma moça do nosso nível. Se você aparecer com essa história, nós vamos destruí-la. Vamos provar que você não passa de uma oportunista mentirosa. Fique longe da minha família. O interfone ficou mudo. Yasmin ficou ali, parada na calçada luxuosa, com a mão sobre o ventre ainda plano, sentindo o peso do mundo esmagá-la. Ele sabia. Ele tinha contado à mãe sobre a gravidez? Ou a mulher apenas presumiu o pior, o golpe mais antigo do livro? Não importava.
A mensagem era clara. Ela estava sozinha. Completamente e irremediavelmente sozinha. A partir daquele dia, a dor deu lugar a uma nova força. Uma força nascida do desespero. Yasmin não tinha mais tempo para chorar por um amor perdido. Tinha uma vida para proteger. Uma vida que dependia inteiramente dela. A humilhação se tornou sua companheira diária. A gravidez avançava e a barriga proeminente atraía olhares de julgamento no bairro conservador. Sussurros a seguiam pelas ruas. Mãe solteira, se deu mal. Quem será o pai? Ela aprendeu a erguer a cabeça e a ignorar, mas cada olhar era uma pequena facada em sua alma já retalhada. Conseguiu 2 novos empregos, ambos subalternos, ambos exaustivos. Durante o dia, limpava os chãos de um supermercado. O cheiro de desinfetante se misturando aos seus enjoos matinais. À noite, lavava pratos em um restaurante barulhento, a gordura e o calor a fazendo sentir tonturas. Chegava em casa de madrugada, os pés inchados, as costas doendo, e desabava na cama, exausta demais para pensar, mas sempre com a mão na barriga, sussurrando promessas para o pequeno ser que crescia dentro dela. Eu vou cuidar de você. Eu prometo. Vai ficar tudo bem. Enquanto Yasmin contava moedas para comprar o leite mais barato, Murilo celebrava seu noivado em uma festa suntuosa nos jardins da mansão Montenegro. As fotos saíram em todas as colunas sociais. Ele sorrindo ao lado de uma noiva bonita e elegante, um sorriso que não alcançava os olhos. Dentro dele, o fantasma de Yasmin o assombrava. Ele se convencia de que fizera o certo, o necessário. Repetia para si mesmo as mentiras que contou a ela até que começassem a soar como verdade. A vida com Yasmin seria uma luta constante. Ele não era forte o suficiente para isso. Ele escolheu a segurança, o conforto, o caminho fácil. E para dormir à noite, precisava acreditar que o amor deles teria morrido de qualquer maneira. A pequena Sofia nasceu em uma maternidade pública após um parto longo e difícil. Yasmin estava sozinha. Sua mãe segurou sua mão até onde pôde, mas não pôde entrar na sala de parto. Quando a enfermeira colocou aquele pequeno ser choroso em seus braços, o mundo de Yasmin mudou de eixo. O rosto de Sofia era uma mistura perfeita do dela e de Murilo. Os mesmos olhos castanhos que um dia a fizeram sonhar agora a encaravam com uma dependência absoluta. Naquele instante, segurando sua filha, sentindo o cheiro de vida nova, Yasmin fez um juramento. Não era um juramento de vingança, pois o ódio era um luxo que ela não podia se permitir. Era um juramento de vitória. Ela não iria apenas sobreviver, ela iria prosperar. Ela daria a Sofia um mundo onde ninguém jamais ousaria humilhá-la. Olhando para a filha, ela via seu propósito. A dor do abandono não a definiria. A humilhação não seria seu legado. Aquele amor que a quebrou em 1000 pedaços agora era a base sobre a qual ela construiria um império. E para proteger o coração de sua filha, ela criou uma história gentil para uma ausência cruel. Seu pai, meu amor, ela dizia para a pequena Sofia anos mais tarde, quando a menina começou a perguntar. Ele foi a pessoa mais corajosa que eu conheci. E ele te amava tanto, tanto, que virou a estrelinha mais brilhante lá no céu para poder cuidar de você de lá de cima. Para sempre. Era uma mentira. Mas era a mentira mais cheia de amor que uma mãe poderia contar. Uma mentira que protegia a pureza de uma criança da covardia de um homem. Enquanto Murilo vivia sua vida de luxo superficial, mal sabendo que seu sangue corria nas veias de uma menina doce a quilômetros de distância, Yasmin começava, com as próprias mãos, a construir o futuro. Um tijolo de cada vez, movida a café, cansaço e um amor incondicional que se tornaria a arma mais poderosa de sua reviravolta. A fênix ainda estava nas cinzas, mas já sentia o calor das chamas que a fariam renascer. Os primeiros anos da vida de Sofia foram um mosaico de cansaço e ternura. Yasmin operava em um estado de exaustão crônica, uma névoa que só se dissipava quando olhava para o rosto da filha. O mundo exterior era uma sucessão de chãos para limpar e pratos para lavar, mas o pequeno apartamento, antes um símbolo de sua solidão, havia se transformado em um santuário. Era ali que ela e Sofia existiam em uma bolha de amor, imunes, ainda que por poucas horas à dureza da realidade,
A realidade, no entanto, era implacável. As contas se acumulavam com uma ferocidade assustadora. O aluguel, a conta de luz, as fraldas, as fórmulas infantis, os remédios para os resfriados de Sofia, cada despesa era uma nova onda ameaçando afogá-la. Os 2 empregos mal davam conta do básico, e Yasmin se via presa em um ciclo de trabalho e dívidas, correndo sem sair do lugar. O medo era seu companheiro constante, um sussurro gelado em suas noites mal dormidas. E se Sofia ficasse gravemente doente? E se ela perdesse um dos empregos? Não havia rede de segurança. Era apenas ela. A mudança começou não com um grande plano, mas com o cheiro de alho e cebola dourando no azeite. Em uma noite particularmente desesperadora, com o aviso de aluguel atrasado sobre a mesa, Yasmin cozinhava para si e para a mãe, que viera ajudar com Sofia. Ela preparou uma moqueca simples, uma receita de sua avó, rica em coentro e leite de coco, um prato que tinha o gosto de sua infância. O aroma escapou pela janela e flutuou pelo corredor do pequeno prédio. Dona Elvira, a vizinha do apartamento ao lado, uma senhora viúva que vivia sozinha, bateu à sua porta. "Minha filha, que cheiro é esse que está me matando de vontade?" perguntou com um sorriso gentil. Yasmin, sem hesitar, montou um prato para ela. No dia seguinte, Dona Elvira voltou com o prato limpo e uma nota de R$ 20 na mão. "Eu quero te pagar, e quero saber se você não faria uma porção daquela para mim na sexta-feira. Eu pago o que for." Uma faísca se acendeu na mente de Yasmin. Uma ideia tão simples, mas que parecia uma tábua de salvação. E se? Naquela mesma semana ela usou o pouco dinheiro que tinha para comprar ingredientes de qualidade. Passou a madrugada cozinhando, depois de um dia de trabalho limpando o supermercado e antes de uma noite lavando pratos. Fez 10 marmitas de picadinho com batatas, acompanhadas de arroz soltinho e farofa. O tempero não era apenas sal e pimenta. Era o tempero do desespero, da esperança, do amor de uma mãe que faria qualquer coisa por sua cria. No dia seguinte, com o coração na mão, ofereceu as marmitas aos vizinhos e a alguns comerciantes da rua. Vendeu todas. O lucro foi pequeno, quase irrisório, mas era um dinheiro que ela fizera com as próprias mãos, com seu próprio talento. Era o primeiro tijolo. O negócio das marmitas da Iá cresceu na velocidade do boca a boca. A comida dela era mais do que alimento. Era conforto. Era a comida que abraçava. Em pouco tempo, a demanda explodiu. Eram 20, 30, 50 marmitas por dia. Yasmin se viu em uma encruzilhada. O cheiro de gordura do restaurante onde trabalhava à noite começou a impregnar seus cabelos e sua alma. As costas doíam de ficar curvada sobre o tanque. Com um medo que lhe gelava a espinha, ela pediu demissão do restaurante. Depois, com ainda mais medo, deixou o emprego no supermercado. Pela primeira vez em anos, ela estava sem um salário fixo, apostando tudo em suas panelas e em seu tempero. Sua rotina se tornou uma maratona brutal. Acordava às 4 da manhã para ir ao mercado central. Com Sofia ainda sonolenta em um canguru improvisado. Negociava preços, escolhia os legumes mais frescos, as melhores carnes. Voltava para casa e começava a cozinhar, a cozinha minúscula se transformando em uma linha de produção. Sofia, agora uma menina de 3, 4 anos, brincava no chão da sala com panelas velhas, cozinhando junto com a mãe. Eram os momentos de alegria em meio ao caos, a risada de Sofia, o combustível que mantinha Yasmin de pé. Enquanto isso, a centenas de quilômetros dali, no mundo asséptico de Murilo, a vida seguia um roteiro previsível e sem sabor. Ele se casara com Clarice, a herdeira do banqueiro, em uma cerimônia que fora o evento social do ano. A união, no entanto, era tão fria quanto um contrato de negócios. Clarice era uma mulher preocupada com aparências, eventos de caridade e a próxima viagem para a Europa. O amor, para ela, era uma convenção social, não um sentimento. Murilo, agora com quase 30 anos, era diretor de operações da rede de hotéis Montenegro, mas a palavra final era sempre de seu pai ou de sua mãe, Eleonora. Ele vivia em uma mansão, dirigia carros de luxo e jantava nos restaurantes mais caros, mas por dentro sentia um vazio abismal. As conversas com a esposa eram sobre investimentos e a lista de convidados para o próximo jantar. Não havia a risada fácil de Yasmin, nem o calor de seu abraço.
Às vezes, tarde da noite, depois de mais uma discussão passivo-agressiva com Clarice, ele se servia de uma dose de uísque e se pegava pensando nela. Lembrava-se do cheiro do cabelo de Yasmin, do gosto do café simples que dividiam, da forma como ela o olhava, como se ele fosse o centro do universo. A culpa o visitava nesses momentos, uma pontada aguda em seu peito anestesiado. Ele a afogava com mais uísque e com a desculpa que se tornara seu mantra. Foi o melhor a fazer. A vida com ela seria impossível. Ele não sabia, nem de longe, o quão impossível a vida dela realmente tinha sido. E não imaginava que, enquanto ele se afundava em seu luxo oco, Yasmin estava escalando, com as unhas e dentes, uma montanha de adversidades. A demanda pelas marmitas de Yasmin se tornou tão grande que seu pequeno apartamento não comportava mais. A logística era um pesadelo. As panelas ocupavam todo o espaço, as caixas de isopor se empilhavam na sala. Ela precisava de um lugar maior, uma cozinha de verdade. Precisava dar o próximo passo. A ideia de um restaurante próprio parecia um sonho distante, inalcançável. Bancos riam de sua cara quando ela tentava um empréstimo. Uma mãe solteira, ex-faxineira, com um negócio de marmitas informal, era um risco que ninguém queria correr. O desânimo começou a bater. Talvez aquele fosse o seu limite. Talvez ela estivesse destinada a viver para sempre no cheiro de comida, mas nunca ter um lugar seu. A ajuda veio de onde ela menos esperava. Seu Afonso, o dono da mercearia da esquina, um português bigodudo e de poucas palavras, a observava há anos. Ele a viu grávida, lutando. Viu-a comprar fiado, pagar religiosamente no dia seguinte. Viu-a começar com 10 marmitas e agora entregar mais de 100 por dia em uma bicicleta cargueira que ela comprara em 12 prestações. Um dia, enquanto Yasmin comprava sacos de arroz, ele a chamou no canto. "Menina", ele disse com seu sotaque carregado, "vejo sua luta e vejo que tem mão boa, mão de ouro. Aquele ponto ali na outra rua, o da antiga sapataria, está vazio há meses. O dono é meu primo. Fale com ele. Diga que eu a indiquei, e o que precisar para o começo, para os ingredientes, pode pegar aqui. Me paga quando puder. Gente de valor a gente tem que ajudar." Os olhos de Yasmin se encheram de lágrimas. Era a primeira vez, desde o abandono de Murilo, que alguém de fora de sua família acreditava nela de verdade, sem querer nada em troca. Aquele gesto de confiança foi o empurrão que ela precisava. O local era pequeno, sujo e abandonado, mas para Yasmin era um palácio em potencial. Com a ajuda de sua mãe, de seu Afonso e de alguns vizinhos que se tornaram amigos leais, ela começou a reforma. Passou semanas lixando paredes, pintando, esfregando o chão, até que o encardido desse lugar ao brilho. Comprou mesas e cadeiras usadas, panelas industriais de segunda mão e um fogão que era seu maior orgulho. Para o nome do restaurante, ela não teve dúvidas. Olhou para Sofia, que agora com 5 anos desenhava em um caderno no meio da bagunça da reforma, e soube. Seria Estrela Guia, uma homenagem secreta e dolorosa ao pai, que Sofia acreditava ser uma estrela no céu, mas principalmente uma homenagem à própria Sofia, a verdadeira luz que guiava todos os seus passos. A inauguração foi um evento do bairro. Não havia talheres de prata nem toalhas de linho, mas havia um cheiro irresistível de comida de verdade e uma atmosfera de comunidade e celebração. As pessoas vieram em massa. Dona Elvira, seu Afonso, os antigos clientes das marmitas, todos queriam prestigiar a vitória de Yasmin. O sucesso foi imediato e avassalador. O Estrela Guia se tornou o ponto de encontro da região. A comida era deliciosa, os preços justos e o atendimento, feito pela própria Yasmin e sua mãe, era caloroso e pessoal. As pessoas não iam lá apenas para comer, iam para se sentir em casa. Yasmin trabalhava 18 horas por dia. Ela era a chefe, a gerente, a caixa e, às vezes, até a lavadora de pratos. Montou um pequeno quarto nos fundos do restaurante para que Sofia pudesse dormir perto dela durante as noites mais movimentadas. Sua vida ainda era uma batalha exaustiva, mas agora era uma batalha que ela estava vencendo. Pela primeira vez, ela não estava apenas sobrevivendo, estava construindo. No final de cada noite exausta,
Ela se sentava em uma das mesas vazias, com o restaurante silencioso ao seu redor, e contava o dinheiro do caixa. Cada nota era uma pequena vitória. Era a mensalidade da escolinha particular que ela finalmente podia pagar para Sofia. Eram as roupas novas, o plano de saúde, a certeza de que a geladeira estaria sempre cheia. Ela olhava para o seu reflexo no vidro da janela. A menina de rosto abatido e olhos tristes havia desaparecido. Em seu lugar havia uma mulher, cansada assim, com olheiras profundas que nem a maquiagem barata conseguia esconder, mas com um brilho de determinação no olhar. Um brilho que não vinha de um amor romântico, mas do amor próprio que ela estava, finalmente, aprendendo a cultivar. O restaurante Estrela Guia era mais do que um negócio. Era a prova de que ela não precisava de Murilo, não precisava de um sobrenome poderoso, não precisava de um resgate de conto de fadas. Ela era a heroína de sua própria história. A fênix havia saído das cinzas, e suas asas, ainda que pequenas, já a levavam para um céu que era inteiramente seu. Ela só não imaginava o quão alto ainda iria voar. O tempo que antes se arrastava em dias de exaustão e noites de insônia, agora voava na velocidade do sucesso. 2 anos se passaram desde a inauguração do Estrela Guia. O que começara como um refúgio de bairro, um segredo bem guardado, havia se tornado um fenômeno. A transformação foi gradual, mas inegável. Primeiro, veio uma pequena nota em um blog de culinária local. Depois, um crítico gastronômico de um jornal de grande circulação, atraído pelos rumores, apareceu sem avisar em uma terça-feira chuvosa. Ele esperava um prato pretensioso ou uma imitação barata da alta cozinha. Encontrou uma rabada com agrião que o fez lembrar da avó e um pudim de leite que ele descreveu em sua coluna como uma ofensa de tão perfeito. O artigo foi uma explosão. De um dia para o outro, as filas na porta do Estrela Guia dobravam a esquina. Pessoas de bairros nobres, turistas, executivos em seus carros importados, todos queriam provar a comida que, segundo o crítico, tinha alma. Yasmin se viu forçada a evoluir. Contratou mais cozinheiros a quem treinou pessoalmente para replicar não apenas suas receitas, mas sua filosofia. Cada prato era uma história, cada ingrediente, uma palavra. Contratou garçons, uma gerente para o salão, uma faxineira. Ela deixou de ser a faz-tudo para se tornar, relutantemente, a chefe. Sua gestão, no entanto, era diferente. Ela pagava salários justos, oferecia folgas e tratava cada funcionário com a dignidade que a ela fora negada por tanto tempo. Lembrava-se vividamente da humilhação de ser invisível, de limpar o chão que outros sujavam sem um obrigado. Sua equipe não era apenas mão de obra, era sua nova família, e eles respondiam com uma lealdade feroz. Sofia, agora com quase 6 anos, crescia em meio a esse turbilhão. Era uma menina doce e observadora, que fazia seus deveres de casa em uma mesinha nos fundos do restaurante, enquanto a mãe orquestrava o serviço do jantar. Para ela, aquele universo de cheiros, barulhos e pessoas era a normalidade. Mas ela também via o cansaço nos olhos da mãe. Um cansaço que parecia morar no fundo de sua alma. As perguntas sobre o pai se tornaram mais raras. A história da estrelinha no céu já internalizada, mas às vezes, ao ver os pais de suas colegas na porta da escola, um vinco de interrogação se formava em sua testa. Yasmin sentia cada uma dessas dúvidas silenciosas como uma pontada, um lembrete constante da ferida original, da mentira amorosa que sustentava o mundo de sua filha. A vida de Yasmin era uma dicotomia. No restaurante, ela era a força da natureza, a mulher que construíra um pequeno império do nada. Em casa, no apartamento um pouco maior para onde se mudaram, mas ainda modesto, ela era apenas mãe. Lia histórias para Sofia, ajudava a construir castelos de Lego e afastava os pesadelos com beijos na testa. Eram nesses momentos de quietude que o peso do passado a visitava. A imagem de Murilo, do seu sorriso, de sua traição, ainda tinha o poder de lhe roubar o fôlego. Ela não o amava mais. O amor havia se transformado em uma cicatriz endurecida, mas a injustiça ainda queimava como brasa viva. O ponto de virada definitivo em sua carreira atendeu pelo nome de Heitor Vasconcelos, um homem na casa dos 60, com cabelos prateados e olhos de um azul penetrante. Heitor era uma lenda no mundo dos investimentos. Um tubarão que farejava oportunidades a quilômetros de distância.
Ele foi ao Estrela Guia, por insistência da neta, sem qualquer expectativa. Pediu o prato do dia, feijoada. E enquanto comia, observava. Via Yasmin no passe, comandando a cozinha com uma precisão de general, mas com um carinho de mãe. Viu a paixão em cada detalhe, desde a louça simples e charmosa até a flor fresca em cada mesa. Ele não viu apenas uma cozinheira, viu uma marca, um conceito, um potencial explosivo. Heitor voltou na semana seguinte, e na outra. Na quarta visita, pediu para falar com ela. Yasmin, limpando o suor da testa com as costas da mão, sentou-se à mesa dele, esperando uma reclamação. Dona Yasmin, ele começou, com uma voz calma e poderosa. Eu não entendo muito de cozinha, mas entendo de negócios. E o que a senhora tem aqui não é um restaurante. É uma mina de ouro com alma. Yasmin agradeceu desconfiada. Estava acostumada com elogios à sua comida, não com análises de negócios. Eu tenho uma proposta, continuou Heitor. Quero ser seu sócio. Não quero comprar seu restaurante. Quero investir na sua expansão. Quero abrir um Estrela Guia no centro financeiro da cidade, e depois outro, e outro. Quero criar o grupo Estrela Guia. Eu entro com o capital e a estrutura de negócios. Você entra com o que ninguém mais tem, sua alma, seu nome, seu sabor. O mundo de Yasmin parou. A proposta era tão absurda, tão fora de sua realidade, que ela quase riu. Medo e desconfiança a invadiram. Perder o controle. Vender o nome que ela construiu com tanto suor. Senhor Heitor, eu agradeço, mas o Estrela Guia é a minha casa, é a minha vida. Não está à venda. Eu não quero comprar sua casa, ele disse com um sorriso paciente. Quero construir um palácio com você e lhe dar as chaves. Você manterá 51% da sociedade. O controle criativo, o coração do negócio, será sempre seu. Eu serei apenas o motor que a levará mais longe e mais rápido do que você jamais imaginou. Pense nisso não como vender sua alma, mas como dar a ela o palco que ela merece. Yasmin não dormiu por 3 noites. Consultou o único advogado que conhecia, um rapaz jovem que a ajudou com o registro da marca. Leu e releu o pré-contrato que Heitor lhe enviara. O medo da humilhação de ser enganada era paralisante, mas o medo de permanecer pequena, de ver o sonho de dar o mundo a Sofia limitado pelas paredes de um único restaurante, era ainda maior. Olhou para a filha dormindo e tomou sua decisão. Ela aceitaria. Com as garras de fora e o coração na mão, mas aceitaria. A sociedade com Heitor Vasconcelos foi como colocar combustível de foguete em seu pequeno negócio. Heitor era um mentor implacável e um protetor feroz. Ele a ensinou a ler balanços, a negociar com fornecedores em grande escala, a entender de marketing e branding, e ela o ensinou sobre o poder da autenticidade. O segundo Estrela Guia foi inaugurado no coração da cidade, um bistrô elegante, com o dobro do tamanho e o triplo do preço. A crítica especializada foi cética. Acharam que ela se venderia, que o sabor se perderia na ambição. Yasmin calou a todos. Na noite de abertura, ela estava lá, de dolman branca impecável, comandando a nova e moderna cozinha. A comida era a mesma, honesta, saborosa, inesquecível. O sucesso foi estrondoso. Em 3 anos, o Grupo Estrela Guia já contava com 5 restaurantes, uma linha de produtos gourmet, que vendia em todo o país, e um serviço de buffet disputado a tapas pela alta sociedade. Yasmin se tornou uma celebridade. Capas de revistas de negócios, entrevistas em programas de televisão, prêmios de chefe do ano. Ela comprou uma casa espetacular em um condomínio fechado, com piscina e um jardim, onde Sofia finalmente podia correr livremente. Contratou um motorista e uma governanta. A menina que limpava chãos agora assinava cheques com 6 zeros, mas a riqueza não a mudou por dentro. Continuava sendo a mesma mulher que acordava cedo, que visitava as cozinhas de seus restaurantes de surpresa e que encontrava sua maior alegria em preparar o jantar para a filha. O dinheiro lhe deu segurança, conforto e poder. E foi esse poder que, em uma tarde chuvosa, despertou a fera adormecida. Ela estava em seu escritório, um espaço amplo com paredes de vidro e vista para a cidade, revisando um relatório de expansão. Sobre a mesa, uma pilha de revistas de economia e negócios. O nome em uma das capas lhe saltou aos olhos. O Dilema dos Montenegro. Tradição versus modernidade.
Seu coração deu um solavanco doloroso, uma reação involuntária a um nome que ela tentara enterrar. Com as mãos trêmulas, ela abriu a revista. A matéria falava sobre a crise que a lendária rede de hotéis Montenegro enfrentava. Especificamente seu carro-chefe, o Hotel Montenegro Palace, na sua cidade natal. O hotel, antes um ícone de luxo, estava decadente, perdendo hóspedes para redes mais novas e modernas. A reportagem pintava um quadro de má gestão, de uma família presa ao passado, incapaz de se adaptar. E lá estava ele. Uma foto de página inteira de Murilo Montenegro, agora com 35 anos, o cabelo um pouco mais ralo, os olhos com uma sombra de cansaço que o sorriso forçado não conseguia esconder. A legenda o identificava como o herdeiro relutante, pressionado a salvar o legado da família. Ler aquelas palavras, ver aquele rosto, foi como levar um soco no estômago. Todo o ar saiu de seus pulmões. As memórias vieram em um maremoto. A voz de Eleonora no interfone. Um golpe baixo e previsível. As palavras de Murilo. Eu quero mais. Me sinto sufocado. A solidão da sala de parto. As noites de choro silencioso. A humilhação. A dor. Tudo voltou. Não como uma tristeza paralisante, mas como uma raiva fria, cortante e lúcida. Naquele mesmo instante, a centenas de quilômetros, a cena descrita na revista se desenrolava. Murilo estava em uma sala de reuniões opressiva, com seu pai, um homem teimoso e envelhecido, e sua mãe, Eleonora, cuja arrogância agora era tingida de desespero. Eu avisei que precisaríamos reformar o Palace há 5 anos, dizia Murilo, a voz carregada de uma frustração impotente. A concorrência está nos engolindo. Precisamos de um spa, de um restaurante de assinatura, precisamos de vida nova. Besteira, rosnou o pai. O nome Montenegro se sustenta sozinho. Não vou transformar o hotel do meu avô em um desses lugares modernos e sem alma. Pai, o nome não paga as contas. Estamos operando no vermelho há 2 trimestres. A matéria naquela revista foi uma humilhação pública, retrucou Murilo. A humilhação é ter um filho que não sabe defender o patrimônio da família, interveio Eleonora com seu veneno habitual. Se você fosse mais firme, mais parecido com seu avô. Murilo se encolheu. Era sempre assim. Ele era o culpado, o fraco, o herdeiro que não estava à altura. Sua vida era uma farsa. Seu casamento com Clarice era um deserto gelado. Eles mal se falavam e ela passava a maior parte do tempo em Miami. Seu trabalho era uma fonte de estresse e humilhação. Ele se sentia um impostor em sua própria vida, uma vida que ele escolhera em detrimento de Yasmin. A lembrança dela era um fantasma que o assombrava nos momentos de maior fracasso. O que teria sido de sua vida se ele tivesse tido a coragem de escolhê-la? Ele imaginava uma vida mais simples, talvez, mas real, genuína. E essa imaginação era seu inferno particular. No seu escritório luxuoso, Yasmin lia a reportagem pela 3ª vez. Seus olhos não estavam mais embaçados pela dor, estavam focados, estratégicos. A empresária que Heitor Vasconcelos forjou via uma oportunidade de negócio. O hotel em declínio, a localização nobre, o mercado local carente de uma opção de luxo verdadeiramente moderna. Mas a mulher que Murilo abandonou via outra coisa. Via um alvo. Via a chance de um acerto de contas. A vingança, ela percebeu, não seria gritar ou expor seu segredo ao mundo. Isso seria baixo, previsível. A vingança seria mais sutil, mais elegante e infinitamente mais cruel. Não seria sobre destruir o homem que ela um dia amou. Seria sobre mostrar a ele e a sua família arrogante a magnitude do que eles desprezaram. Seria sobre se tornar o sol, tão brilhante e poderosa, que a sombra deles simplesmente desapareceria. Ela pegou o telefone e ligou para Heitor. Sua voz estava calma, controlada, o tom de uma CEO prestes a fazer uma jogada ousada. Heitor, bom dia. Tive uma ideia para o nosso próximo grande projeto. Algo que vai unir tudo o que aprendemos. Quero entrar no ramo da hotelaria. Houve uma pausa do outro lado da linha. Interessante. Onde você está pensando? Yasmin se levantou e caminhou até a janela, observando a cidade que ela conquistara. Seu olhar, no entanto, estava a quilômetros de distância,
em uma rua específica de uma cidade que ela jurara nunca mais pisar. Na minha cidade natal, disse ela, a voz baixa, mas vibrando com uma nova e terrível energia. Há um prédio antigo para alugar ou vender, bem em frente ao Montenegro Palace Hotel. Quero comprá-lo. Vamos construir o hotel boutique mais luxuoso e o restaurante mais espetacular que aquela cidade já viu. Vamos sufocá-los com excelência. Vamos redefinir o que é luxo e mostrar a eles como se faz. Heitor, o tubarão, sentiu o cheiro de sangue na água, mas ele também ouviu algo mais na voz dela, uma nota pessoal que ele nunca ouvira antes. Yasmin, há algo a mais nessa história, não há? Yasmin olhou para uma foto de Sofia em sua mesa. O sorriso da menina era a sua força, o seu porquê. Vamos apenas dizer, Heitor, ela respondeu, e um sorriso frio e determinado tocou seus lábios pela primeira vez, que eu tenho uma dívida antiga para pagar naquela cidade, e eles vão pagar, com juros. O plano não era mais sobre sobrevivência, era sobre justiça. Uma justiça poética servida não fria, mas em um prato requintado, em um ambiente 5 estrelas, bem na cara de quem a jogou no lixo. A Fênix não estava apenas voando. Ela estava voltando para o local do incêndio, não para se queimar, mas para mostrar a todos o esplendor de suas novas asas. A vingança, Yasmin aprendeu rapidamente, não era um ato de paixão, mas um exercício de paciência e estratégia. Era um prato que se preparava lentamente, com os melhores ingredientes e um controle de temperatura preciso. Sob a orientação de Heitor, ela se tornou uma predadora corporativa, movendo-se nas sombras com uma elegância letal. Para o mundo exterior, especialmente para a pequena e provinciana elite de sua cidade natal, a CEO do grupo Estrela Guia não estava envolvida. A operação foi conduzida através de uma empresa de fachada, a Aurora Capital, um nome escolhido por Yasmin por sua ironia sutil, o amanhecer de uma nova era, o seu amanhecer que seria o crepúsculo de outra. A notícia caiu como uma bomba na cidade. Um fundo de investimento bilionário da capital havia adquirido o antigo e dilapidado prédio da tecelagem Viana, um imóvel de valor histórico e localização estratégica, bem no coração da cidade, em frente à praça principal e, consequentemente, encarando a fachada cansada do Montenegro Palace Hotel. Os jornais locais fervilhavam com especulações. Seria um shopping? Um centro comercial? Yasmin orquestrava tudo à distância, de sua sala em São Paulo. Ela não via os tijolos sendo demolidos, mas analisava os relatórios de progresso em seu tablet. Não escolhia as cores das paredes, mas aprovava os conceitos de design dos arquitetos mais renomados do país, que voavam para a cidade em jatos particulares. O projeto era de uma audácia nunca vista na região. Um hotel boutique de ultraluxo, com apenas 40 suítes, cada uma com um design exclusivo, um spa de nível mundial e, no térreo, a joia da coroa, um novo restaurante conceito assinado por ela, Yasmin Lacerda. O nome do empreendimento foi mantido em segredo, aumentando o mistério e a ansiedade da concorrência. Enquanto isso, Yasmin preparava sua própria mudança. A parte mais difícil foi conversar com Sofia. Em uma noite, sentadas no jardim de sua casa, sob um céu estrelado que nada se parecia com aquele que ela inventara para a filha, Yasmin tocou no assunto. Filha, lembra que a mamãe está construindo um lugar novo e muito especial, lá na cidade onde a vovó nasceu? Sofia, que agora tinha 6 anos e uma mente curiosa, balançou a cabeça. O hotel com o restaurante novo? Esse mesmo. O que você acha de nós duas nos mudarmos para lá por um tempo, para cuidar de tudo de pertinho? Você teria um quarto novo, uma escola nova. A menina franziu a testa. Mas e meus amigos, e a nossa casa? O coração de Yasmin se apertou. Essa era a consequência de seu plano, o dano colateral que mais lhe doía. Nós viremos visitá-lo sempre, meu amor. E você fará novos amigos. Será uma aventura. E o mais importante, nós estaremos juntas. Sofia, sentindo a seriedade na voz da mãe, apenas a abraçou. Se você estiver lá, então tudo bem, mamãe. A inocência de Sofia era ao mesmo tempo a maior motivação de Yasmin e a fonte de sua maior culpa. Ela estava arrastando a filha para o epicentro de sua guerra pessoal, uma guerra cujo propósito a menina não podia e não devia compreender.
No Montenegro Palace, o clima era de pânico mal disfarçado. Murilo se sentia como um animal encurralado. Cada notícia sobre o projeto misterioso da Aurora Capital era um prego em seu caixão. Os rumores sobre o nível de luxo e investimento eram assustadores. Ele tentou, através de seus contatos, descobrir quem eram os verdadeiros donos da Aurora Capital, mas só encontrou um labirinto de advogados e representantes impessoais. A eficiência e o sigilo de seus novos concorrentes eram uma humilhação em si, um espelho de sua própria inércia e da decadência de sua família. As reuniões com o pai e a mãe se tornaram insuportáveis. É um blefe. Ninguém investiria tanto dinheiro nesta cidade, bradava seu pai, com a teimosia de um rei deposto que se recusa a abandonar o trono. E se não for um blefe, Afonso? Sibilava Eleonora, o nervosismo rachando sua fachada de gelo. Eles estão construindo bem na nossa cara. Isso é um ataque. Murilo, você precisa fazer alguma coisa. Use seu nome, sua influência. Que influência, mãe? Murilo explodiu, o desespero finalmente rompendo sua compostura. Meu nome está na lama junto com a reputação deste hotel. Ninguém na capital me leva a sério. Enquanto nós discutimos a cor do carpete do lobby, eles contrataram o arquiteto mais caro do país. Nós não estamos na mesma liga. Nós nem estamos no mesmo esporte. A confissão de impotência pairou no ar pesada e feia. Eleonora o fuzilou com o olhar, o desprezo evidente. Para ela, a fraqueza do filho era o maior de todos os pecados. Murilo saiu da sala, batendo a porta. Caminhou pelos corredores do hotel que um dia fora seu orgulho e agora parecia um mausoléu. Sentia o cheiro de mofo e de oportunidades perdidas. E em seu íntimo, uma parte dele, uma parte masoquista e exausta, quase desejava que o golpe de misericórdia viesse logo. O golpe veio na forma de um convite impresso em papel de alta gramatura. A Aurora Capital e o Grupo Estrela Guia convidavam a elite empresarial da cidade para um coquetel de apresentação de seu novo empreendimento, o Hotel Zenit. O evento aconteceria no salão de convenções da Associação Comercial. A atração principal, uma palestra com a mente por trás de tudo, a premiada empresária e chefe Yasmin Lacerda. Quando Murilo leu o nome, não sentiu nada. Yasmin Lacerda. Era um nome comum. Havia uma chefe famosa com esse nome, ele sabia, a dona dos restaurantes Estrela Guia. Claramente, a Aurora Capital a havia contratado para dar um verniz de prestígio ao restaurante do hotel. Era uma jogada inteligente. Ele admitiu com amargura. Ele e sua família, como os donos do principal hotel da cidade, não podiam faltar. Seria uma demonstração de fraqueza. Ele teria que ir, engolir o orgulho e dar as boas-vindas ao seu novo e formidável concorrente. Na noite do evento, Yasmin se preparou como uma guerreira se veste para a batalha. Ela escolheu um terninho de calça e blazer de seda preta, cortado com uma precisão cirúrgica que delineava sua silhueta sem revelar nada. Por baixo, uma blusa simples de cetim marfim. Nos pés, sapatos de salto alto que lhe davam altura e uma postura imponente. Seu cabelo estava preso em um coque baixo e elegante, e a maquiagem era discreta, mas poderosa, acentuando seus olhos e a firmeza de sua boca. Ela se olhou no espelho do quarto principal da suíte presidencial do Hotel Zenit, que ela ocupava há uma semana. Da janela, via as luzes do Montenegro Palace, tão perto, mas a um universo de distância. A menina de 19 anos, com o avental manchado de café e o coração cheio de sonhos ingênuos, a encarou por um instante. Uma lágrima ameaçou brotar, mas a mulher que ela se tornara a engoliu. Não havia mais espaço para lágrimas, apenas para o controle. Ela respirou fundo, endireitou os ombros e a imagem da menina desapareceu, deixando apenas a rainha em seu lugar. O salão da Associação Comercial estava lotado. O burburinho era elétrico. Todos queriam ver a mulher por trás do projeto que dominara as conversas da cidade por meses. Murilo chegou acompanhado de sua mãe, Eleonora, vestida em um tailleur caro, mas de corte antiquado, tentava manter a pose, mas seus olhos vasculhavam o ambiente com uma ansiedade mal contida. Murilo se sentia um impostor. Trocou apertos de mão, forçou sorrisos, mas seu estômago estava revirado. Então, um silêncio se espalhou pelo salão. As portas se abriram e ela entrou,
flanqueada por Heitor Vasconcelos. A presença de Yasmin era magnética. Ela não caminhava, deslizava, com uma confiança que beirava a realeza. Murilo a viu de longe. Uau! Ele pensou, com uma pontada de algo que poderia ser admiração ou inveja. Eles realmente contrataram a melhor. Havia algo nela, uma familiaridade na forma de segurar a cabeça, no ritmo de seu passo, mas ele não conseguiu conectar. A distância e a aura de poder que a cercavam a tornavam uma estranha. Heitor a levou ao pequeno palco. O presidente da associação comercial fez uma introdução floreada, exaltando o investimento, a visão, a coragem da Aurora Capital. E agora, a mulher que representa o futuro de nossa cidade, a mente criativa por trás do Hotel Zenith e uma das maiores empresárias de nosso país. Recebam com uma salva de palmas a CEO do Grupo Estrela Guia, senhora Yasmin Lacerda. O nome: Yasmin Lacerda. O cérebro de Murilo processou a informação em câmera lenta. Yasmin Lacerda. O sobrenome dela: Yasmin. Sua Yasmin. Não. Não podia ser. Era uma coincidência. Uma piada cruel do destino. Ele forçou os olhos, tentando ver o rosto dela no palco com mais clareza. E então ela se virou para o microfone e a luz do holofote incidiu plenamente sobre seu rosto. O chão desapareceu sob os pés de Murilo. O ar foi sugado de seus pulmões. O zumbido em seus ouvidos abafou os aplausos. Era ela. Mais velha, mais sofisticada, mais dura, mas inconfundivelmente ela. Os mesmos olhos, mas sem a suavidade que ele conhecera. A mesma boca, mas sem o sorriso que se abria facilmente para ele. Era a menina que ele abandonara em um quarto sujo, a quem ele disse que era pouco, que não podia lhe dar o que ele queria. Ao seu lado, ele sentiu Eleonora enrijecer. Ele ouviu um arquejo contido. Ela também a havia reconhecido. O golpe baixo e previsível estava ali no palco, sendo aplaudido de pé pela elite da cidade. Yasmin agarrou o microfone, suas mãos firmes. Ela varreu o público com o olhar, e por uma fração de segundo, seus olhos pousaram nos dele. Não houve reconhecimento, não houve ódio, não houve nada. Foi um olhar vazio, o olhar que se dá a um estranho, a um objeto inanimado, e aquele nada foi o golpe mais devastador de todos. Boa noite. A voz dela soou pelo salão, clara, firme, sem um pingo de hesitação. Era a voz de uma líder, não de uma vítima. É uma honra e uma emoção estar aqui esta noite. Muitos de vocês podem não saber, mas esta cidade não é estranha para mim. Eu nasci aqui. Minhas raízes estão aqui. Um murmúrio percorreu a plateia. Murilo sentiu o sangue gelar. Eu saí daqui há muitos anos com pouco mais do que um sonho, continuou ela. O olhar fixo em um ponto no fundo do salão. Mas cada palavra era um míssil teleguiado para a mesa onde Murilo e sua mãe estavam sentados. Eu aprendi, da maneira mais difícil, que o mundo pode ser um lugar frio e implacável. Aprendi que, às vezes, as pessoas em quem você mais confia são as que te deixam para trás. Mas eu também aprendi que a nossa maior força não vem do que temos, mas de quem nos tornamos quando não temos nada. O discurso era brilhante. Falava de superação, de inovação, de investir na comunidade local. Falava sobre o conceito do Hotel Zenith, sobre criar experiências, não apenas vender diárias. Mas para Murilo cada frase era uma facada. Cada menção ao começar do zero era um lembrete de como ele a deixara. Cada palavra sobre integridade e valor era uma acusação direta à sua covardia. Ele a observava, hipnotizado e horrorizado. A menina que ele fizera se sentir pequena era agora a maior pessoa naquele salão. A mulher que ele dissera que o sufocava com sua simplicidade era agora a personificação do sucesso e da sofisticação. O império que ele herdara estava ruindo, enquanto ela construíra o seu, tijolo por tijolo, sobre as ruínas do coração que ele partira. A apresentação terminou com uma ovação ainda maior. Empresários, políticos, todos se acotovelavam para cumprimentá-la, para apertar sua mão. Murilo permaneceu paralisado, um fantasma em seu próprio funeral. Um velho amigo da família se aproximou dele, dando um tapa em suas costas. E aí, Murilo, que mulher, hein? Essa aí veio para jogar pesado. Vai ser difícil competir. Murilo não conseguiu responder. Ele apenas observava do outro lado do salão, Yasmin sorrindo,
um sorriso profissional e distante, enquanto apertava as mãos de seus novos admiradores. Ele não via mais a chefe famosa que a Aurora Capital contratara. Ele via a consequência de sua maior e mais cruel decisão. A ex que ele abandonou grávida, sem saber que estava grávida. A mulher que voltou não apenas milionária, mas como a personificação de seu fracasso. A vingança dela não estava em suas palavras. Estava em sua existência. Estava em sua presença. Quando Yasmin finalmente se retirou, escoltada por seguranças, ela passou a poucos metros dele. Desta vez, ela o olhou diretamente. Por um segundo, apenas um, a máscara de CEO caiu, e ele viu algo em seus olhos. Não era ódio. Era pior. Era um desprezo frio e absoluto. O desprezo de quem olha para algo insignificante que um dia pisou e seguiu em frente. Ele sentiu uma vontade avassaladora de vomitar. Cambaleou para fora do salão buscando ar, deixando sua mãe para trás, petrificada em sua cadeira. A noite fria o atingiu, mas não conseguiu apagar o fogo que consumia seu interior. A ficha finalmente caíra, com o peso de uma lápide. A guerra não estava começando. Para ele, ela já estava perdida. A noite do evento foi apenas o primeiro tremor. O terremoto veio em seguida. A abertura do Hotel Zenith foi um triunfo retumbante. O design, o serviço impecável e, acima de tudo, o restaurante de Yasmin, rapidamente batizado pela crítica de A Coroa, tornaram-se a nova referência de luxo no estado. O Montenegro Palace, em comparação, parecia um fantasma, uma relíquia empoeirada de uma era esquecida. As reservas despencaram, os eventos corporativos migraram em massa para o Zenith e as dívidas da família Montenegro, antes administráveis, tornaram-se um monstro insaciável. Murilo assistia a tudo de camarote, em um estado de paralisia e horror. A revelação de que a arquiteta de sua ruína era Yasmin o quebrara. Ele passava os dias trancado em seu escritório, não trabalhando, mas revivendo cada detalhe de seu passado com ela. A covardia, as mentiras, o abandono. Pela primeira vez na vida, ele se via sem os filtros do privilégio e da arrogância familiar, e a imagem que o espelho de sua consciência refletia era a de um homem desprezível. A primeira e única conversa que teve com a mãe sobre o assunto selou o abismo entre eles. Eleonora, pálida, mas ainda combativa, o confrontou. Aquela mulher é uma vigarista, uma oportunista. Ela planejou isso por anos. Essa vingança sórdida. Vingança? Murilo riu, um som seco e sem alegria. Você chama isso de vingança? Eu chamo de competência. Ela construiu um império enquanto nós dormíamos em cima de um nome. Ela não é a vigarista, mãe. Nós somos. Fomos nós que a enganamos. Fui eu. Não ouse defendê-la, sibilou Eleonora. Ela veio para nos destruir. Ela veio para ter sucesso, corrigiu ele, a voz baixa e cansada. A nossa destruição é apenas um efeito colateral da nossa própria incompetência, do nosso próprio veneno. Ele se virou e saiu, deixando-a pela primeira vez sem palavras, o rosto uma máscara de fúria e choque. Ele não era mais o seu peão. A ruína iminente o libertara, de uma forma terrível e dolorosa, do jugo de sua mãe. Enquanto o Império Montenegro desmoronava, Yasmin estava no auge. No entanto, uma sensação estranha a assaltava nas horas de silêncio. A vitória, que ela imaginara por tanto tempo, não tinha o gosto doce que esperava. Era um gosto metálico, frio. Olhar da janela de sua suíte e ver a decadência do hotel em frente não lhe trazia alegria. Era apenas um fato, um balanço que se fechava. Ela percebeu que a vingança fora o motor que a impulsionara para fora das cinzas. Mas o voo, o prazer de estar no céu, não tinha nada a ver com as cinzas que deixara para trás. Sua verdadeira vitória estava em outro lugar. Estava na risada de Sofia, na segurança que podia lhe proporcionar, na mulher que se tornara. Murilo sabia que precisava falar com ela, não para suplicar pelo negócio, que ele já considerava perdido, mas para entender, para... Ele não sabia bem para quê. Desesperado, ele fez a única coisa que podia. Esperou. Numa noite fria, depois que as luzes do A Coroa se apagaram, ele a viu sair pela porta dos fundos, acompanhada por um segurança. Ele se aproximou, o coração martelando contra as costelas. Yasmin. Ela parou. Não parecia surpresa, apenas cansada.
Ela dispensou o segurança com um gesto de cabeça, dizendo para esperá-la no carro. Ficaram sozinhos na ruela mal iluminada, o vapor de suas respirações se misturando no ar frio. O que você quer, Murilo? A voz dela era desprovida de emoção. Eu preciso perguntar, por quê? Tudo isso, essa destruição, era esse o seu plano? Me ver de joelhos? Sua voz era um amálgama de raiva e súplica. Yasmin o encarou, a luz fraca acentuando a dureza em seu rosto. Você me dá muito crédito. Meu plano sempre foi um só: dar à minha filha a melhor vida possível. Construir um mundo para ela onde nenhum homem arrogante e covarde pudesse fazê-la sentir que ela não era o suficiente. O seu hotel, a sua família, vocês eram apenas uma pedra no meu caminho. E eu aprendi a remover pedras. As palavras o atingiram como pedras de verdade. Então é isso? Você se tornou essa mulher, fria, calculista, que só se importa com dinheiro e poder? A acusação saiu de sua boca antes que ele pudesse contê-la, a última defesa de um homem sem argumentos. Foi o gatilho. O erro final. A máscara de frieza de Yasmin rachou, não para revelar raiva, mas algo muito mais profundo. Uma tristeza antiga e uma força terrível. Dinheiro? Ela repetiu, a voz perigosamente baixa. Um sorriso sem humor tocou seus lábios. Você ousa falar comigo sobre dinheiro? Você que me trocou por um império? Você cuja mãe achou que eu queria dar um golpe para conseguir sua fortuna? Você não tem ideia do que é valor, Murilo. Você nunca teve. Ela deu um passo à frente e ele recuou instintivamente. Você quer saber o verdadeiro preço da sua covardia? O preço que não se mede em dinheiro? Ela continuou, cada palavra uma gota de veneno. Quando você me virou as costas naquele quarto, quando me fez sentir como lixo, quando sua mãe me humilhou no interfone, eu não estava sozinha, Murilo. Eu estava grávida. O mundo parou. As palavras dela pareceram ecoar na ruela silenciosa. Grávida. Murilo sentiu o sangue fugir de seu rosto. Sua boca secou. Ele balançou a cabeça, negando, não porque não acreditava, mas porque a verdade era insuportável. Não. Você... Sim. Ela o cortou, impiedosa. Nós temos uma filha. O nome dela é Sofia. Ela tem 6 anos. Ela tem os seus olhos. E ela é a pessoa mais incrível que eu conheço. Cada centavo que eu ganhei, cada noite que eu passei em claro, cada sacrifício que eu fiz, foi para ela. Foi para que ela tivesse o mundo que você e sua família me negaram. Então não me venha falar de dinheiro. Este império que te assusta tanto é só a moldura. A minha filha é a obra-prima, algo que você jogou fora junto comigo. Ele desabou. Não fisicamente, mas por dentro. A ruína de seu negócio, a perda do status, a humilhação pública, tudo aquilo se tornou pó perto da magnitude esmagadora daquela revelação. Uma filha. Uma menina de 6 anos que tinha seus olhos. Ele tinha uma filha, e ele a abandonara antes mesmo de saber de sua existência. Uma dor como ele nunca sentira o rasgou ao meio. Uma dor pura, sem o egoísmo da perda material. Era a dor da perda de uma vida, de um amor, de uma parte de si mesmo que ele nem sabia que existia. Ele não conseguiu dizer nada. Apenas ficou ali, quebrado, enquanto Yasmin se virava e entrava no carro, desaparecendo na noite, deixando-o sozinho com a verdade devastadora. Nos meses que se seguiram, o Império Montenegro ruiu oficialmente. O hotel foi fechado, os bens da família liquidados para pagar as dívidas. Murilo, despido de tudo, se viu completamente só. O pai, derrotado, se isolou. A mãe o culpava em um silêncio acusador. Clarice o notificou do pedido de divórcio através de um advogado. Ele estava no fundo do poço. E foi ali, na escuridão, que algo mudou. Livre do peso do sobrenome e das expectativas, ele começou a ver a si mesmo com uma clareza brutal. O arrependimento não era mais pela perda do dinheiro, mas pela perda do caráter, pela vida que ele não viveu, pelo pai que ele não foi. 1 ano depois do confronto na ruela, ele a procurou novamente. Ele não tinha mais um carro de luxo. Chegou a pé na sede do Grupo Estrela Guia. Estava mais magro, com o rosto marcado pelo sofrimento, mas havia uma nova luz em seu olhar, uma luz de humildade. Ele pediu para vê-la. A secretária, reconhecendo-o das notícias, o olhou com desdém, mas levou o recado. Para sua surpresa, Yasmin o recebeu.
Em seu escritório imponente, ele não se sentou. Permaneceu de pé, como um réu diante de sua juíza. Yasmin, ele começou, a voz firme, mais baixa. Eu não vim pedir nada. Não há nada que você me deva. Eu sei que o que eu fiz não tem perdão. E eu vou viver com essa dor para sempre. É a minha sentença e eu a aceito. Ele fez uma pausa, engolindo em seco. Eu só estou aqui por um motivo. Não por mim, por ela. Pela Sofia. Eu não peço para ser o pai dela. Eu perdi esse direito há muito tempo. Mas eu imploro do fundo da minha alma destruída, me dê uma chance de conhecê-la. Deixe-me ser qualquer coisa. Um amigo. Um estranho que aparece de vez em quando. Eu só quero que um dia ela possa olhar para mim e não ver apenas o covarde que sua mãe conheceu. Eu preciso tentar ser um homem melhor. Por ela, mesmo que seja de longe. As lágrimas corriam pelo rosto dele, lágrimas genuínas de um arrependimento que finalmente o alcançara. Yasmin o ouviu em silêncio, o rosto indecifrável. Ela via diante de si não o herdeiro arrogante, mas os destroços de um homem, e pela primeira vez não sentiu desprezo, nem raiva. Sentiu paz. A guerra havia acabado. As condições são minhas, disse ela, finalmente. A voz era fria, mas não cruel. Era a voz de uma rainha protegendo seu reino. Você se aproximará aos poucos. Será o amigo da mamãe. Sofia não saberá quem você é até que eu decida, se é que um dia decidirei. Você não fará promessas. Não dará presentes caros. Você dará seu tempo, sua presença. E ao primeiro sinal de que você pode causar a ela a menor das tristezas, você desaparecerá da nossa vida para sempre. Entendeu? Sim, ele sussurrou, a gratidão e o alívio o inundando. Sim, entendi, obrigado. A cena final se desenrola 6 meses depois, em um parque ensolarado. Yasmin está sentada em um banco, um pouco afastada, usando óculos escuros, observando. A alguns metros de distância, Murilo, com roupas simples, empurra gentilmente uma Sofia radiante em um balanço. A risada da menina ecoa pelo parque. Ele a olha com uma adoração e um carinho tão puros, tão cheios de dor e maravilhamento, que é quase comovente. Ele é apenas o amigo Murilo, um homem quieto que aparece aos sábados para brincar com ela. Yasmin os observa, e um leve sorriso toca seus lábios. Não é um sorriso de reconciliação romântica, mas de poder absoluto e paz interior. Sua vingança não foi a falência dele, mas este exato momento, mostrar a ele, de forma inegável, a felicidade que ele jogou fora. A justiça dela não foi destruí-lo, mas provar que ela e sua filha eram o verdadeiro tesouro. Ela se levanta, sentindo o sol em seu rosto. Ela está livre, livre do passado, livre da dor, livre do ódio. Ela não precisa mais olhar para trás. Ela tem um império para comandar, uma filha para amar e um futuro inteiro que pertence somente a ela. Ela deu as costas ao parque e caminhou em direção à sua vida completa, poderosa e, finalmente, em paz. E assim termina mais uma história aqui no nosso canal. E aí, gostou? Se essa trama te prendeu e você não quer perder nenhuma das próximas narrativas emocionantes, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.